Olá, eu sou a professora de arte, me chamo Vanessa e vou acompanhar você na videoaula de hoje. Nós vamos dar continuidade à temática que nós trabalhamos na aula anterior. Se por acaso você perdeu a aula anterior, eu quero te relembrar o conteúdo que nós estudamos. Nós falamos sobre a dança clássica e percebemos que a dança clássica foi um marco importante na história da dança enquanto linguagem artística. Se você tiver curiosidade e quiser aprender um pouquinho mais, você pode acessar a nossa aula na plataforma Eduque ou pode pesquisar no Google as características da dança clássica e os elementos da dança clássica, que você vai encontrar vários artigos e matérias sobre a dança clássica porque ela ainda hoje é representada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a dança contemporânea. E é importante que você relembre algumas coisas da dança clássica para entender a importância da dança contemporânea para a história da dança no mundo ocidental, ok? E aí nós vamos ler juntos uma pequena definição que diz o seguinte: dança contemporânea é um tipo de dança que não se limita a um conjunto de técnicas específicas, abrangendo assim uma variedade de gêneros, ritmos, formas e performances. Por esta razão, é considerada uma dança abstrata e em constante transformação. Esta modalidade de dança se desenvolveu em meados do século XX, entre 1950 e 1960, tornando-se popular na década de 1980. A crescente popularidade se justifica, em parte, pelo fato deste gênero de dança não se prender aos padrões estéticos clássicos. Lembram que eu falei que era importante a gente lembrar o que significava a dança clássica? Embora ela tenha todo esse caráter de fundamental importância para a história da dança como linguagem artística, havia alguns padrões, algumas regras, algumas formas e formatos de fazer a dança clássica. E a dança contemporânea, ela rompe com isso. Ela rompe com isso quando coloca o ator bailarino como centro do espetáculo de dança. Ela permite que o ator bailarino, geralmente a gente fala ator bailarino porque a dança contemporânea ela vai permitir que o ator ele conte uma história, mas pode ser qualquer história, inclusive a própria história. E aí, nesse sentido, a dança contemporânea permite que o dançarino ele transforme o seu corpo no objeto artístico em cena. E aí eu quero ler uma outra informação com você, que diz assim, olha, a dança contemporânea se caracteriza por propor intensas inovações e experimentações coreográficas, que muitas vezes misturam ritmos como o balé, o jazz e o hip hop. Como dito, não existem técnicas pré-definidas, sendo o processo criativo do conceito ou ideia a ser transmitida pela coreografia o ponto central da dança contemporânea. A sua não limitação possibilita ao bailarino autonomia para construir suas próprias coreografias, a partir de métodos como a improvisação, o contato com o chão ou com outro personagem cênico e a utilização de figurinos interativos, por exemplo. Continuando a leitura, quero convidar você a ler o terceiro slide. E ele diz: a dança contemporânea rompeu com padrões ao fugir da formatação tradicional dos gêneros clássicos. Desta forma, consolidou-se como uma manifestação artística única e revolucionária. Olha que coisa interessante, gente. Nós começamos a perceber que a dança contemporânea ela vai noutra direção da dança clássica. Se a dança clássica ela exigia do ator bailarino ou do bailarino que ele tivesse um biotipo específico, que os movimentos eles fossem feitos de acordo com os padrões pré-estabelecidos, ele tinha que estar o tempo todo condicionando o corpo dele àquele movimento. Ele não tinha liberdade criativa. Num espetáculo de dança clássica, todos os bailarinos eles estão
compondo e se movimentando de acordo com o desejo do criador. Geralmente o diretor que está fora de cena, e ele vai propondo essas atividades para contar uma história, para contar, por exemplo, a história do Cisne Negro, que ficou bastante famosa no nosso tempo, né? Através de filmes cinematográficos, porque o importante naquele processo era que o ator bailarino ele contasse uma história e não fugisse dela. Então, muitas das vezes, ele integrava mais como um figurante. Ele não era o protagonista da ação. O protagonista era a história que precisava ser contada. E o que é que a dança contemporânea faz? A dança contemporânea, ela rompe com isso. Nós já falamos isso, né? Ela propõe uma ruptura e o ator bailarino passa a ser o elemento central. Então, nesse momento da dança contemporânea, ele começa a experimentar outros movimentos, outras formas de fazer, outros níveis no palco, outras experiências que possam levar isso à construção de um espetáculo de dança. E daí não existe mais uma regra pré-estabelecida, não existe mais o processo de ter que pensar, por exemplo, que a roupa vai ter que ser o colã ou o tutu obrigatório, não. A dança contemporânea ela vai propor uma nova forma de pensar a dança enquanto arte. E ela vai propor essa ruptura, que é um dos papéis da arte, né? Pensar de um outro lugar, criar o mundo de outras formas, de uma forma totalmente fora dos padrões, se for o caso. E a dança contemporânea propõe isso. E aí tem algumas características, a gente vai continuar a leitura do nosso slide, porque ele diz assim, ó, não existem técnicas pré-definidas, não existem limitações de movimentos, vestuário ou músicas. Há uma valorização da constante experimentação e inovação. A importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe. Há uma valorização da criação coreográfica individual, a valorização das improvisações. E há também, é importante ressaltar isso, a mistura de outros elementos artísticos à dança. Quais são esses elementos? Aí está destacado aí, dentro dos parênteses, vídeo, fotografia, artes visuais e digitais e muitos outros. Então, o que é que a gente percebe? Que a dança contemporânea, ela está o tempo todo se contrapondo à dança clássica. Todos os elementos, quando a gente vai estudar as características da dança contemporânea, ela vem mostrando que na dança contemporânea, as regras que existiam na dança clássica foram rompidas, certo? E aí nós vamos ver agora uma série de imagens para vocês entenderem um pouquinho do que nós estamos falando, para vocês notarem as diferenças através da fotografia desses movimentos, desses elementos que vão aparecer em cena. Observem essa imagem, gente. Observem os níveis que os dançarinos estão, as cores que eles utilizam, o corpo, né? Observem o movimento. Dá pra gente entender o que eles estão fazendo ou onde eles estão? A gente apenas sabe que eles se movimentam. E o movimento, ele é o elemento principal da dança. Sem movimento não há dança, né? A gente pode até dançar sem música, mas não podemos dançar sem nos movimentar. E essa fotografia, ela mostra pra gente isso, mostra pra gente o movimento, mostra pra gente os atores em cena, os bailarinos em cena. E eles estão em diversos níveis. A segunda fotografia também é de uma dança contemporânea. E aí a gente já vê alguns elementos na cena, né? Nós vemos uma rede. Vocês devem conhecer essa rede, é uma rede de pesca, né? Geralmente alguns de nós têm algumas memórias sobre essa rede. E esse espetáculo, ele trata justamente sobre memórias, tá? Se vocês pesquisarem na internet, nesse link que aparece logo aí embaixo, vocês vão ver a história desse espetáculo. Mas o que é importante aqui é que eles estão contando uma história. E a história que eles contam não é uma história que já foi escrita, é a história dos atores, é a história de vivência dos bailarinos, do produtor, e eles vão colocar isso na cena de uma forma fantástica. Percebam também a utilização da luz, do cenário, há uma história sendo contada.
E essa história está no movimento, nos corpos dos atores. A terceira imagem é uma imagem que eu gosto particularmente muito. É de um espetáculo que envolve todos os outros elementos que nós já falamos. Observem o corpo dos atores, observem o que eles estão fazendo. Os bailarinos estão todos, né, a maioria deles no chão. Eles estão com alguns elementos como a água, a gente consegue notar aí. Isso são elementos que eles conseguem levar para o palco, para a dança, né? E isso faz com que a gente comece a pensar alguma coisa sobre essa imagem. E o que é que nós vemos? Mais uma vez, movimento. Poucos deles estão se movimentando iguais, né? Cada um deles conta uma história, não há uma padronização do movimento, por exemplo. Essa outra imagem é só para a gente perceber também essa questão do movimento, o que é que os atores estão fazendo. Notem que aqui já há uma padronização, parece que eles estão fazendo a mesma coisa, mas as roupas são diferentes, a iluminação é diferente. Lá atrás nós conseguimos observar uma escada, um dançarino também com uma outra proposta de movimentação, que provavelmente nasceu de uma improvisação, e isso a gente começa a deduzir olhando uma imagem. Fantástico, né? Por fim, mas não menos importante, eu trouxe duas imagens para a gente comparar, tá? Nós temos uma imagem da dança clássica e nós temos uma imagem da dança contemporânea. Observem o que nós falamos, né, sobre as características da dança contemporânea e as características da dança clássica. A gente consegue perceber diferença nos bailarinos? Parecem que na dança clássica todos têm o mesmo biotipo, todos estão vestidos da mesma forma, o movimento é igual, eles estão todos no mesmo plano. Agora, observa a imagem que está acima ali, Pinterest, né, que tem uma mulher de vermelho, uns personagens, né, se movimentando, olhando para cima. Vejam as expressões, gente. Cada um deles criou algo diferente para a cena. Cada um deles vivencia e conta uma história diferente no próprio corpo. Se vocês conseguissem ver essa imagem, aproximar bem essa imagem, vocês vão notar que eles são pessoas que estão vivenciando no próprio corpo uma história e sentindo essa história, que é um pouco diferente do que a gente vê nessa imagem da dança clássica. A gente poderia falar horas sobre dança clássica e dança contemporânea. Eu particularmente gosto muito dessa temática, porque ela estimula a gente a pensar nas propostas que a arte nos propõe, né? Sobre a ruptura, sobre como que a gente pode pensar o mundo a partir de um viés diferenciado. Adoro essa temática, falaria com vocês por horas, mas o mais interessante seria que a gente conseguisse experimentar, não é mesmo? Como não podemos fazer isso ainda, eu trouxe uma proposta de atividade criativa para você, o nosso Exercitando. E o que é que você vai fazer? Você vai considerar que a dança contemporânea permite a criação artística a partir das experiências dos dançarinos, imaginar uma situação de sua vida que você gostaria de ver em cena e elaborar um roteiro sobre a sua experiência. Leve em consideração que, para contar a história através da dança, o único recurso do bailarino é o próprio corpo. Deste modo, descreva em detalhes a situação por você experienciada, destacando sentimentos e sensações que possam ficar evidentes através do movimento dos corpos dos bailarinos. Após escrever o roteiro, selecione uma música, de preferência instrumental, e se coloque no papel do personagem principal de sua história e experimente movimentos que dialoguem com a experiência vivida. Ensaie estes movimentos e, se possível, grave uma cena curta de até 30 segundos e compartilhe com seus colegas e professores. É quase um desafio, né, gente? Eu adoro isso, eu gostaria muito de poder ver essas cenas que vocês vão compartilhar. Eu acredito no potencial de vocês, eu sei que vocês podem fazer. Bom, nós vamos chegando ao fim da nossa aula. Se você tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco mais sobre a dança contemporânea e a dança clássica, você pode pesquisar e no retorno à escola nós vamos estudar um pouco mais sobre isso com um pouco mais de calma. Por fim, acesse a plataforma Eduque. Lá tem a aula de hoje e todas as outras aulas anteriores e a dos demais professores, inclusive as atividades detalhadas para você fazer. É isso. Obrigada. Até o próximo encontro.